Era um livro, mais um livro especial, porque sobre uma mulher de teatro. E de repente, passou a ser um ato de resistência. Eu sou Mário Saboia, eu tenho 21 anos, mas eu sou um artista. A questão do que eu acredito é no que vai diferenciar a minha relação com as pessoas. Mas a questão do meu trabalho é um trabalho artístico. E eu não aceito um meio que vai limitar isso. Olá, boa noite. Aconteceu neste fim de semana o Festival Mar de Andrade, a virada do livro. 2 dias em que a literatura ocupou as ruas de São Paulo. O encerramento no Teatro Municipal foi com o lançamento do livro Prólogo, Ato, Epílogo, de Fernanda Montenegro. Teatro lotado, plateia emocionada para ouvir a atriz ler alguns trechos da biografia e conversar com a Marta Góes, sua parceira de escrita. A ocupação da cidade pelo livro e pela literatura é a melhor estratégia para a gente valorizar o pensamento, a civilização, a liberdade de expressão, a democracia. Para nós é uma satisfação muito grande recebê-la nesse momento em que ela foi atacada, em que ela foi hostilizada. Então acho que tem aqui toda a sociedade paulistana vindo aqui hoje para dizer o quanto ama e o quanto reverencia a Fernanda Montenegro. A gente tem muitas manifestações na literatura, na música, em todos os lugares, mas o teatro é a manifestação do corpo presente. Hoje a presença da Fernanda sendo recebida pelo público nessa ovação, mais uma vez ovaciona a presença do corpo em cena. Ela fala disso. Fala que o corpo dela é o testemunho de uma resistência de muitos anos, de muita luta, de um desejo enorme do Brasil democrático, do Brasil sem censura. Na minha sensibilidade, eu já intuía que, como mulher, precisava me acalmar numa profissão que deveria ser votiva e livre. Buscar um mundo absolutamente sensível. Como ela disse, eu não sou a xamã, eu sou a bruxa. Aquela que diz as coisas. E a Fernanda Montenegro lendo é algo extraordinário. Ela pontua, como diz ela. Fala uma frase, ponto. Eu não vou lá, ponto. Mas se eu quiser, vou, ponto. Mandou muito bem nos pontos, mas também. Eu gosto muito do começo em que ela conta a história dos avós. A riqueza prometida nunca aconteceu. E diante da desgraça que foi a vida por aqui, como voltar? A quem recorrer? Os imigrantes foram abandonados à própria sorte. Essa substituição da mão de obra negra nas senzalas por mão de obra branca dos italianos pobres. Eu vi que tudo que está neste livro é resultado também, de uma maneira trágica, de um país que toda hora está começando. Então você faz um movimento artístico, você se envolve, você se entrega, aí vem um raio qualquer. Mas é impressionante. Cada governo que chegou tinha uma crise. Nós pensávamos que isso já tinha acabado. Não, estamos aí. Entendeu? Muita coisa que ela falou me realizou. Eu pretendo falar e repetir sempre. É deusa do teatro. É divina e diabólica e bruxa. Ela está sendo atacada por essas pessoas que passarão. Ela disse que é cíclico.
que nós temos que saber passar por todas essas coisas que quando nós estamos levantando, alguém tira e nós caímos, e nós levantamos de novo. E está aí essa mulher, a prova viva de que nós temos força e que nós somos indestrutíveis. Aqui no palco, baixa uma outra entidade, sabe? Quem quiser aceitar, que aceite. Quem não quiser, não apareça no teatro. Não é obrigado. Ela se deixa afetar e afeta e construiu essa obra e nos propõe que nós continuemos a construir a obra chamada Brasil. O teatro, através dos séculos, vive de resistência. É algo muito estranho isso, porque não existe. Existe literatura dramática, mas é literatura. Só é teatro quando aquela literatura é posta num corpo de um ser humano diante de outro ser humano. Então é sobreviver. E é viver. Eu sou uma simples curiosa que se quer fazer atriz. Por não ser pretensiosa, eu espero ser feliz. Tudo ignoro, por enquanto, da arte de tão má, mas prometo estudar tanto que o povinho enfim dirá: ela quer quelque chose, ela quer quelque chose lá. O que dizer? Viva Fernanda Montenegro! Bom, a semana está só começando. Que tal anotar alguns programas culturais que você não pode perder? Eu quero ir para Moscou! Não aconteceu nada. Eu não estou sabendo de nada. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, pão no pulso, logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, mochilão, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação. Pode rir, mas não desacredita não. Muito bem, depois do intervalo a gente vai falar sobre essas duas novas obras que compõem aqui o nosso cenário, o cenário do Metrópolis, a partir de hoje. E aqui com a gente vai estar o jovem artista visual Samuel de Saboia, o autor dos trabalhos. Mas antes, mais um momento memorável da noite de ontem no Teatro Municipal de São Paulo. Fernanda Montenegro falou sobre corrupção e a nossa situação política. O que acontece é que nós criamos, eu digo nós por gentileza, a cultura da derrocada econômica, da corrupção. Foi institucionalizada a corrupção. E com isso nós não temos nem uma direita, nem um centro e nem uma esquerda. Porque todos se mancomunaram, ou levando ou calando. Acabamos no mato sem cachorro. Acabamos no mato sem cachorro. A única saída que eu vejo, assim, domesticamente, pelo amor de Deus, é acabar com a reeleição. Boa! Boa! E a partir de hoje, o programa Metrópolis está de cara nova. Os quadros Carcará, História dos que construíram o Brasil e Carnaval do último dia, do sétimo dia, aliás, fazem parte do nosso cenário. O autor da obra é uma revelação das artes visuais. Eu estou falando do artista pernambucano Samuel de Saboia. Ele é bastante precoce. Aos 14 anos, ele já estava na faculdade de arquitetura. Ao mesmo tempo, ele divulgava seus desenhos, pinturas e ideias na internet.
óleo, tem acrílica, tem carvão, tem isso, tem aquilo. Mas até eu me dou o luxo até então de taguear tudo como uma técnica que é muito mais emotiva do que materialística, né? Muito mais do que eu estou sentindo, do que eu estou querendo expressar. Guardiões, mensageiros, anjos que carregam em si a luz e a sombra, o masculino e o feminino, o caos e a criação. Figuras de proteção que invadem as telas do artista pernambucano Samuel de Saboia. Realidade e espiritualidade se misturam nas obras dele. Pintar para você e produzir arte para você faz com que essa conexão aconteça. Sim, não, pintar, aí uma oração para mim é basicamente a mesma coisa. Quando eu penso em Deus, eu penso numa relação extremamente harmoniosa e eu penso nele como a maior manifestação artística, assim, que eu posso imaginar, sabe? Porque fala sobre criação, assim, eu penso em Deus e eu atribuo exatamente essa palavra, criação. Eu acho que a arte é uma coisa que aproxima muito mais de Deus do que separa. O que separa de Deus são os nomes. A gente trata hoje de uma juventude que é muito politizada, que óbvio que estuda, que vai para a escola, que sabe, tenta prestar atenção no que está tendo ali, mas que eu acho que aprende muito mais em casa. Então aprende muito mais na internet, aprende muito mais nos meios de convivência. E eu sempre falei diretamente com esse público, seja pela internet, seja fora disso. Na internet amplificou e até vendeu seu trabalho, fez muitos contatos. Procure na rede por Sarmur e acompanhe um artista vivenciando o mundo e criando em múltiplas plataformas. Eu comecei, na real, desenhando, e aí desenho e pintura foram os caminhos que foram criando a base, né? A base de sustentação quando eu penso na minha obra atual. E olha quem está aqui com a gente, o próprio Samuel de Saboia. Bem-vindo, Samuel. Bem Obrigado. Diferente da matéria, porque essa matéria foi feita em março. Isso, né? Exato. Na época da sua primeira individual aqui no Brasil. É isso? Isso. A gente já volta a falar sobre isso, mas antes eu gostaria de agradecer os trabalhos que a gente vai ter a partir de hoje aqui no Metrópolis e que você fez especialmente para o programa, foi isso, Samuel? Exato. A gente iniciou essa conversa, eu creio que logo após a exposição, né, que eu estava fazendo fora. Acabei de voltar de Los Angeles, estava fazendo uma solo lá. E aí, nesse meio tempo, literalmente num período de 1 a 2 semanas que eu vim no Brasil, no meio da criação da exposição, já tinha essa ideia do programa de criar essas 2 telas. E aí eu já estava bem que no embalo criativo, tinha que voltar para lá, finalizar a solo, e eu pensei, eu acho que o momento é agora. A gente está bem nesse momento onde a arte está sendo uma grande representação, uma grande força no quesito cultural, de transformação, seja social, política, de vida. Então, ter feito essas 2 telas que falam dessas histórias foi bem assertivo, foi o momento certo. Vamos falar dessa que está aqui ao fundo, que é Carcará, a história dos que construíram o Brasil. Aliás, você colocou na própria obra lá, a história dos que construíram Brasília, São Paulo, Sudeste, tudo riscando. Isso. E aí Brasil. Isso. Porque dentro do meu processo, eu acho que tem muita assertividade, tem muita beleza que vem do reconstruir. Seja de um erro, seja de uma informação que às vezes você não colocou totalmente lá e aí você abre essa questão para dúvidas, para perguntas. E eu sempre gosto de colocar um easter eggs, umas pegadinhas assim entre cada tela que vão instigar essa conversa. E aí dentro dessa, especialmente na Carcará, a ideia era falar sobre o povo nordestino, era falar do lugar onde eu venho. E tentar alertar, né? Lembrar um pouco, eu acho que a gente está em 2019, mas parece que a gente voltou tanto no tempo, né? Estamos vivendo um grande momento de xenofobia, de transfobia, de racismo, de machismo no Brasil. Então, foi uma forma necessária de trazer um alerta, mas sempre de forma bela, porque esse é o papel da arte, não é? E o outro quadro, Carnaval do Sétimo Dia, nasceu como? O Carnaval do Sétimo Dia, ele vem também dessa ideia da alegria, da felicidade, mas talvez não uma felicidade tão neutra, mas sim um pouco desse ideal do pão e circo, que traz essa felicidade que a gente tem no Brasil, né, com todas as festividades, essa coisa do sempre estamos em festa, sempre estamos em rua, temos muito essa vivência, essa visibilidade quanto povo festivo, mas mostrando um pouco do que está por trás dessa cortina. Óbvio que eu acredito numa alegria, numa felicidade de carnaval, numa vida, sabe, alegre para frente, mas estamos vivendo também períodos onde essa alegria, essa felicidade, muitas vezes tem um tom meio subliminar de o que é que podemos esconder e não falar sobre. Claro. Então foi sobre isso. Mas você
Extremamente jovem, talentoso, e isso é uma alegria para nós, né? Apesar de tudo, os talentos estão aí, né? A gente vai resistindo. Eu queria saber, eu fiquei sabendo agora, eu fiquei assim, pasmo, que você disse que com 15 anos você já expôs em Nova York. Isso. Antes do próprio Brasil, como é que foi isso? Então, eu já tinha um trabalho assim online, eu sempre utilizei a internet como um passaporte, né? Para eu chegar nesse momento de ir mesmo para os outros países. Tudo ocorreu no ano passado, até ano passado eu não tinha um passaporte. E então eu usava a internet para criar essas conexões, para falar com pessoas, para ser ouvido, para pesquisar coisas que eu ainda não tinha acesso. E dentro desse meio eu fui contactado pela Isabela Bustamonte. Ela era uma curadora e diretora do Teen Art Salon, que é um conjunto, né, que cria ambientes artísticos para jovens, especialmente nos Estados Unidos. E aí eu mandei um e-mail falando, não sou dos Estados Unidos, não estou dos Estados Unidos, sou do Totó, em Recife, mas eu creio que minha arte, minha criação, ela tem a necessidade de ser ouvida e ser distribuída tão quanto qualquer outra pessoa que tenha a oportunidade de estar nesse local. E foi aí que o Teen Art Salon parou de ser from New York to Queens ou qualquer outra área dos Estados Unidos e virou From New York to the World, because foi nesse momento que virou. Sim. E eu fui o primeiro artista internacional a estar participando da exposição. E aí eu enviei os trabalhos, eles colocaram e foi. Olha, a sua história é incrível, vai continuar ainda. Nós vamos continuar convivendo, nós aqui do Metrópolis, o público do Metrópolis vai continuar convivendo com a sua arte diariamente aqui na nossa galeria virtual. E a gente só agradece você pela sua participação. E cada coisa nova você só vai informando aqui a gente. A gente vai ficar super ligado. Pode deixar. Querido, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente vai continuar aqui, olha, no próximo bloco, a despedida da escritora de gastronomia Nina Horta. Mas antes, mais um pouquinho da atriz Fernanda Montenegro, lendo a biografia, prólogo, ato, epílogo, no palco do Teatro Municipal. Ela foi homenageada no Festival Mário de Andrade neste fim de semana. Eu dei aula a um bom número de veteranos de guerra americanos. A propósito, numa aula, eu ouvi indignada de um deles o quanto ele lamentava o fato de o Brasil Central ainda não ter sido explorado naquela época. Essa terra tinha que ser dada aos americanos. Eles fariam dela uma nova Califórnia. Pois o que seria o paraíso californiano se tivesse continuado nas mãos daqueles mexicanos preguiçosos, entendeu? Eu me senti agredida. E eu falei para ele, a terra não é sua. E morreu na noite de ontem, aos 80 anos, a escritora gastronomia Nina Horta. Por muitos anos, Nina foi colunista do jornal Folha de São Paulo. Autora de livros, publicou em 1995 a primeira coletânea de crônicas, chamada Não é Sopa. Em 2016, a Nina ganhou o prêmio Jabuti de gastronomia com o livro Frango Ensopado da Minha Mãe, uma das maiores cronistas de gastronomia do país. Nina conseguia traduzir em palavras os sabores e as delícias da comida mundial. O lugar mais gostoso de si, você está triste, você vai para a livraria, você sabe para a livraria, está muito alegre, rico, vai para a livraria. Está pobre também, você vai para olhar para ver o que você pode comprar um dia. Você pega um livro como esse, Ingredientes, por exemplo. Esse livro é belíssimo e tem o ingrediente numa foto ótima e o nome dele embaixo. E você vai lendo, vai olhando, porque é o seu hobby, é o que você gosta de fazer. Quando você acaba esse livro, você já é capaz de, pelo menos, saber todos os ingredientes. Cozinha é uma coisa de bastante cuidado, carinho, tempo. Então, você tem que estar disposta, com vontade, achando bom fazer aquilo. A comida bem apresentada e apresentada adequadamente é muito importante. Muda o paladar, realmente. Arroz, feijão, bife batidinho, farofa, um pastelzinho. A comida tem uma linha que de norte a sul é a mesma. E morreu ontem na Inglaterra, também aos 80 anos, Ginger Baker, o lendário baterista do Cream. A banda surgiu em 1966 e tinha na formação o Eric Clapton e o Jack Bruce. O grupo fundamentou as bases do rock progressivo e do heavy metal. O Baker
estendeu aí a sua contribuição para outros momentos históricos da música mundial, como a participação dele em Band on the Run, disco de 1973 do Wings, que era liderado pelo Paul McCartney. E a gente encerra então Metrópolis com uma homenagem a Ginger Baker com a canção With Room, tocada num concerto de 2005 em Londres, que celebrou o reencontro dos integrantes do Cream. A gente volta amanhã. Tchau, tchau. In a white room with black curtains near the station, black roof country, no gold payments, tired starling, silver horses ran down moonbeams in your dark eye, sunlight smiles on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the shadows run from themselves. You said no strings could secure you at the station. Platform tickets, restless diesels, girl my window. I walked into such a sad time at the station. And I walked out with my own need just beginning. Where the trains come in, lie here with you, where the shadows run from themselves. The party, she was kindness in the hard crowd, consolation for the old moon now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eye. Now she's